Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses em todo o Brasil e é claro que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Ibiraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Bom, antes da previsão, vamos ver como é que estão as condições no Oceano Pacífico. E de acordo com o último relatório do NOAA, que foi divulgado na quinta-feira passada, a neutralidade climática é a fase vigente e que vai persistir agora ao longo do outono e do inverno. E ao que tudo indica, para o segundo semestre também a expectativa é de neutralidade. De acordo com a maioria dos modelos, o Oceano Pacífico deve seguir neutro pelo menos até o comecinho de 2026. Bom, dito isso, vamos ver as condições atuais de umidade no solo. O mês de abril, ele teve a chuva acima da média, principalmente no centro do país e no sul do Brasil. A chuva foi um pouco mais irregular porque as frentes frias passavam de forma muito rápida e, por isso, em muitas áreas, a quantidade de chuva não alcançou a média histórica. De qualquer forma, ainda temos bons índices entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, mas os maiores seguem concentrados entre o estado de Mato Grosso e a região norte do Brasil. Para esses próximos dias, a tendência é de redução de umidade na maioria das regiões brasileiras. Isso porque a atuação de uma área de alta pressão deve inibir a chuva em grande parte do país. É somente depois do dia 20 que a chuva estará de volta à região sul, devido à formação de uma área de baixa pressão e a chegada de uma nova frente fria. E a partir daí, torna-se o padrão, né? O padrão de chuva típico da época do ano no decorrer das próximas semanas, entre os últimos dias de maio e decorrer do mês de junho. Aqui na virada do mês, finalzinho de maio, começo de junho, mostrando novamente a chuva no sul e o tempo mais firme no centro do Brasil. E essa distribuição, com chuva nos extremos do país, deve seguir também ao longo de boa parte do mês de junho e julho também, o que é bem natural para a época do ano. Bom, vamos aos próximos meses. Para maio, a expectativa é que o mês feche com bastante chuva na faixa norte do Brasil, faixa leste do Nordeste e nas áreas mais ao sul, principalmente o Rio Grande do Sul, onde há uma expectativa de ultrapassar a média histórica. Só nas áreas mais ao norte do estado é que deve chover, mas o volume não alcança a média histórica. E no centro do país, a chuva deve reduzir gradualmente. Em junho, o período seco se estabelece, né, praticamente no centro do país. Tem chuva volumosa para a região sul, especialmente oeste do Paraná, Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. Julho permanece essa distribuição que é bem natural para a época do ano. Embora a chuva não alcance a média histórica aqui no nordeste do Rio Grande do Sul, tem volumes acima de 100 milímetros ainda para o mês de julho. Em agosto, a chuva se espalha um pouco mais pelos três estados do sul do Brasil e aos pouquinhos já ocorre alguma instabilidade. As instabilidades aos poucos começam a despertar entre o sudeste e o centro-oeste do país. Mas é em setembro que estão previstos os primeiros episódios de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, mas ainda com chuva mais volumosa para as áreas mais ao sul do Brasil. Em outubro, a chuva se torna ainda mais volumosa no sul do país. Tradicionalmente, o mês de outubro é marcado por chuva forte no interior da região sul, inclusive no Rio Grande do Sul, e aos poucos a chuva se estabelecendo no centro do Brasil, inclusive ultrapassando a média histórica. E novembro, fechando aqui a nossa previsão, com a chuva mais volumosa desde a costa do sudeste até a região norte, ou seja, começa a fechar aquele eixo entre o sudeste e a região norte do Brasil, mas ainda com chuva no sul do país. E todas essas regiões com chuva acima da média, como mostra aqui o mapa. Apenas uma Topiba com chuva abaixo da média, mas ainda assim com previsão de chuva. Não quer dizer ausência de chuva. Bom, de qualquer forma, essa é uma previsão mais estendida, é a primeira rodada do modelo e isso pode mudar até lá. Por enquanto, a expectativa é que a chuva se estabeleça entre o sudeste e a região norte do Brasil, pelo menos nessa primeira rodada do modelo. Quanto à temperatura, tem uma nova onda de frio prevista aqui por volta do dia 23, 24 do mês de maio, mas é em julho que o frio ganha força no sul do Brasil e acaba alcançando as áreas mais ao sul do sudeste. O risco para a formação de geadas fica entre junho e julho, como normalmente acontece.
Bom, agora de forma mais detalhada, a previsão para os próximos 180 dias, começando por André da Rocha, pelo menos uma vez por semana tem previsão de chuva. A informação importante em relação à chuva para os próximos 180 dias é que não tem nenhum período prolongado com ausência de chuva. E a informação importante em relação à temperatura são essas ondas de frio que estão previstas aqui para o decorrer dos próximos meses. Uma que acontece agora perto ali do dia 23 de maio, com os termômetros em torno de zero, depois novamente uma queda mais acentuada de temperatura na virada do mês de maio para junho, e tem novos episódios de frio ali perto de zero, entre 0 e 3 graus no meio e no final do mês de junho. Em julho, ao que tudo indica, a temperatura não deve cair tanto, depois ela volta a cair nos meses de agosto e setembro, mas aí não é uma queda tão significativa quanto agora, entre final de maio e decorrer do mês de junho. Nova Araçá também apresentando essas quedas mais acentuadas de temperatura entre final de maio e decorrer de junho, e em relação à chuva, não tem período prolongado de ausência de chuva, pelo menos uma vez por semana deve chover, e por outro lado, ainda não se espera também um volume muito expressivo de chuva. Bom, no Triângulo Mineiro ainda pode chover em alguns momentos, agora em maio, mas é algo muito mais fraco, muito mais localizado. A tendência é de tempo mais firme, o que é natural para a época do ano. Tem uma queda acentuada de temperatura no começo do mês de junho, mas longe da geada, porque é acima dos 5 graus. E o que a gente observa de importante nesse gráfico aqui é o período do recomeço da chuva. Então, a gente já pode ter alguns episódios de chuva entre finalzinho de agosto e começo de setembro, mas ao que tudo indica, a consolidação da chuva deve se dar entre outubro e novembro na região de Campina Verde, assim como na região de Pratinha também, só que em Pratinha com uma condição um pouco mais favorável. Já no começo de outubro, ocorrendo novos episódios de chuva, e já temos aqui alguma expectativa de chuva entre final de agosto até meados do mês de setembro. Ou seja, ao que tudo indica, a neutralidade climática deve trazer a chuva na hora certa, ou seja, em setembro já poderemos ter os primeiros episódios de chuva da primavera para a região do Triângulo Mineiro, e depois essa chuva deve aumentar de forma significativa e gradual entre outubro e novembro. Bom, agora um resumo da previsão para os próximos 10 dias em alguns municípios do Rio Grande do Sul, 22 milímetros em Ciríaco, Davi Canabarro. Lembrando que essa chuva aqui vai acontecer a partir do começo da semana que vem. Já para o Triângulo Mineiro, a expectativa agora para esses próximos dias é de tempo seco, e lá no meio da semana que vem existe a possibilidade de uma ou outra chuva, mas com baixíssimos acumulados, tudo facilmente abaixo ali de 10 milímetros ou até abaixo de 5 milímetros, como é o caso aqui de Campina Verde, ou até zero, como a gente observa aqui, algumas localidades já sem previsão de chuva, como por exemplo a região de Araxá. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!